A fé não é apenas um pensamento bonito, um sentimento bom ou uma ideia que se carrega na mente. Segundo o apóstolo Paulo, a fé é vida, é entrega, é caminhar sem olhar para trás, é fechar os olhos para as dúvidas e abrir o coração para a verdade. A fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, é descansar nele, é confiar nele, é entregar-se por inteiro, sem reservas, sem planos de fuga. Se há algo que Paulo nos ensina é que ninguém pode se salvar pelos próprios esforços. Podemos tentar ser bons, podemos cumprir regras, podemos até nos comparar com os outros e achar que somos melhores. Mas diante de Deus, nossas boas obras não passam de vestes manchadas. O coração humano está marcado pelo pecado e, por mais que tente, jamais poderá alcançar a perfeição de Deus. Mas há uma boa notícia. A fé nos liga à graça. Não precisamos mais carregar o peso da culpa, porque Cristo levou sobre si toda a nossa condenação. O justo viverá pela fé, escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 1,17. Mas o que isso significa? Significa que não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Ele nos estende as suas mãos furadas e diz: confie em mim. Eu já paguei o preço. A fé não é apenas um momento de decisão, é um caminho que se trilha todos os dias. Muitos começam bem, mas depois se perdem. Olham para as tempestades, duvidam, tentam segurar o barco da própria vida e acabam afundando. Foi por isso que Paulo perguntou aos Gálatas: vocês começaram pelo Espírito e agora querem continuar pelas próprias forças? Gálatas 3:3. A fé verdadeira não se apoia na nossa capacidade, mas na fidelidade de Deus. É como um galho ligado à árvore. Enquanto permanece, recebe vida. Quem vive pela fé não tenta andar sozinho, não busca atalhos, não mistura o evangelho com filosofias vazias. Em vez disso, se apega a Cristo e caminha com Ele até o fim. Crer em Jesus não é apenas concordar com o ensinamento, é nascer de novo, é morrer para o mundo e viver para Deus. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso significa que a fé muda tudo. Muda o jeito de pensar, os desejos, muda o que amamos, muda os sonhos. Quem crê de verdade começa a ver o mundo com outros olhos. As riquezas perdem o brilho, os prazeres passageiros já não seduzem, o coração se volta para as coisas do alto e a alma encontra paz na presença de Deus. Não é uma mudança forçada, é um fluir natural da nova vida. É como a lagarta que se torna borboleta, a mesma criatura, mas com uma existência totalmente diferente. Mas há um perigo sutil que Paulo denunciou: tentar equilibrar a fé em Cristo com a sabedoria do mundo. Muitos querem andar com Deus e, ao mesmo tempo, agradar os homens. Querem crer no Evangelho, mas sem abrir mão das filosofias humanas. Paulo foi bem claro em 1 Coríntios 1,18. A cruz é loucura para os que se perdem. O Evangelho não precisa ser explicado ou adaptado para que pareça mais aceitável. Ele é o poder de Deus para salvar. E quem tenta misturá-lo com ideologias e racionalismos acabam diluindo. Ou cremos plenamente na mensagem da cruz ou a rejeitamos. Não há meio termo. Não há como servir a dois senhores. No fim da vida, Paulo escreveu assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em 2 Timóteo 4,7 está esse versículo. Guardar a fé é protegê-la das dúvidas, das distrações, das tentações. É não permitir que as tempestades da vida apaguem a chama da esperança. Hoje muitos começam a caminhada cristã com tanto entusiasmo, mas depois se deixam levar pelo cansaço, pelas pressões, pelas vozes do mundo. Trocam a simplicidade do evangelho pelas promessas vazias da razão humana. Mas o chamado de Deus é claro: permaneçam firmes, não se desviem, não olhem para trás. Cristo não aceita corações divididos. Ele nos chama para uma entrega total. Se queremos segui-lo, precisamos confiar nele mais do que confiamos em nós mesmos. Precisamos abrir mão do controle e dizer: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Porque a verdadeira fé não é uma teoria, é um salto nos braços de Deus. É a decisão de caminhar com ele até o fim.
Você que ouve essas palavras, você possa tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão mais importante da sua vida não é a escolha de um cônjuge, não é ter filhos, não é a escolha de uma profissão. A decisão mais importante da sua vida é aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, para que você possa ser reconciliado com Deus e ser livre da ira futura. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas Cristo é o caminho que nos liga novamente ao Pai. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus. O Senhor Jesus já nos disse isso. Então todos nós precisamos reconhecer que precisamos de salvação. E que pelas nossas próprias obras e até mesmo pela lei, nós não vamos conseguir ser salvos, ser achados justos diante de Deus. É necessário que nós venhamos a crer no sacrifício do sangue puro de Jesus Cristo, que derramou ali na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. E essa salvação, como eu falei, é por meio da fé. É crer dentro do seu coração contra tudo que tenta nos impedir de crer. Então essa é a decisão mais importante, que você possa receber Jesus e viver uma vida dedicada a Ele, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, de entrega. Não é uma vida careta, é uma vida realmente feliz na presença de Deus, uma vida de paz, de reconciliação com o Senhor, porque haverá um grande dia, um dia de acerto de contas, e Deus, Ele vai chamar cada um pelo nome no seu tribunal. E o que você vai dizer ao Senhor? Quais são as obras das suas mãos? E haverá apenas dois destinos. Um é a separação eterna, que é chamada segunda morte, que vai ser o lago de fogo, um sofrimento por toda a eternidade. E o outro é o reino de Deus, preparado antes da fundação do mundo, para que nós possamos estar diante de Deus por toda a eternidade, numa vida perfeita. Melhor ainda do que foi no Éden com Adão e Eva. Então que você possa pensar na sua eternidade, possa pensar na sua vida, o que são 80, 90, 100 anos diante de uma eternidade. Uma vida de prazeres aqui e uma eternidade de sofrimento lá. Então vale a pena seguir a Cristo, vale a pena viver debaixo da obediência de Deus. Que você hoje possa tomar essa decisão mais importante da sua vida e que seja ao lado de Cristo.